ter uma autoestima elevada? Como elevar a sua autoestima? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem. Mas antes de tentar respondê-las, vamos fazer a seguinte diferenciação. Uma coisa é ter a autoestima elevada e outra coisa é ter um ego elevado, um ego gigantesco, um ego do tamanho do mundo, que pensa apenas em si, que vive num egocentrismo e num egoísmo profundo. Então são coisas completamente diferentes. A maioria dessas pessoas que falam da autoestima e que buscam uma autoestima elevada são pessoas egocêntricas. Confundem a autoestima com o ego. E o ego, por sua vez, ele precisa de coisas externas para se engrandecer. Aquisições, falsos conhecimentos, falsos saberes, aparências, ilusões, tudo isso engrandece o ego, porque o ego busca aquilo que brilha diante dos demais, aquilo que faz os outros invejá-lo. Vocês podem observar isso, a pessoa egocêntrica faz mais para os outros do que para si. Faz para provocar os outros, para que os outros sintam inveja, raiva, etc. e tal. Enquanto que uma pessoa que tem uma autoestima elevada, verdadeiramente, não se preocupa tanto com os outros. É uma pessoa discreta, que vive para si, busca o seu desenvolvimento espiritual e se foca no espírito. E alguém que tem a autoestima elevada, verdadeiramente, o que não tem nada a ver com o ego, na verdade nem fala muito de autoestima. Busca o seu caminho, busca se conhecer, busca aprender com os seus erros e acertos, busca ajudar quem quer encontrar respostas sobre questões essenciais da vida. Isso uma pessoa equilibrada espiritualmente procura fazer em sua vida. E a autoestima, ela não vem através de coisas externas, de aquisições, de ter um corpão, de ter as roupas mais caras, o carro mais luxuoso, a maior mansão, uma conta abarrotada de dinheiro. Não é isso que traz ao ser humano a autoestima. A autoestima ela é resultante de um processo interior, de um estilo de vida natural, daquele que vive para si, em harmonia com as leis espirituais, respeita seus semelhantes e busca interagir corretamente. A autoestima ela está muito mais pautada na modéstia, na verdadeira humildade. Daí alguém poderia dizer, nossa, mas a autoestima não tem nada a ver com a humildade, são coisas completamente diferentes? Vamos partir do seguinte ponto. Em primeiro lugar, a humildade não tem nada a ver com ser um pobre coitado. E a autoestima, por sua vez, também não tem nada a ver com ficar garganteando diante dos demais e ficar se mostrando para os demais. Isso é o egocentrismo, isso é o ego agigantado, que vive apenas para mostrar para os demais aquilo que na verdade ele próprio nem é. Isso é o pior. Isso é o pior, né? Então, a verdadeira autoestima e a humildade, elas são muito próximas, porque a humildade, ela é a simplicidade, a naturalidade do ser que vibra, que não precisa de enfeites. Quem precisa de enfeites é o ego. O espírito não precisa de enfeites. Porque o espírito, ele precisa simplesmente vibrar, ele precisa simplesmente fluir nessa vida. E a autoestima, ela é uma fluidez, daquele que vive a sua vida sem se preocupar com as aparências, com os modismos, com aquilo que todo mundo busca, com aquilo que todos fazem. A autoestima, ela é uma moderação, é um equilíbrio. É um estado emocional resolvido. Autoestima é confiar em si.
E só pode confiar em si quem tem um estado emocional resolvido dentro de si, que é resultante do autoconhecimento e de uma vida em harmonia com as leis espirituais. Então a autoestima ela somente pode ser alcançada de dentro para fora. É um processo que o ser humano vai realizando ao longo da sua vida, através da humildade, através da paciência, através da ponderação, do equilíbrio, da boa vontade, da sensatez, da lucidez. São todas essas qualidades que conferem ao ser humano um estado emocional e espiritual de bem-estar interior. E quem tem esse bem-estar interior, resultante de uma vida espiritual frutífera, confia em si, tem uma autoestima normal, digamos assim. Eu, para dizer a verdade, nem gosto muito do termo autoestima elevada. Uma autoestima normal, falemos assim. Uma pessoa normalmente equilibrada, uma pessoa normalmente sadia emocionalmente, que compreende que a vida tem altos e baixos, que surgirão momentos em que nos sentiremos tristes, ficaremos muitas vezes um tanto desconsolados para com nós mesmos, mas isso faz parte da vida. Depois dos momentos tristes vem momentos melhores. Tem fases em que as coisas não são muito favoráveis, mas daí o egocêntrico, para fingir que está tudo bem, fica se enfeitando com quinquilharias, com aparências. E é aí, como eu já falei, que o egocentrismo não tem nada a ver com a autoestima. Porque a autoestima é um estado espiritual que não tem nada a ver com o egocentrismo da mente. O cabeção sempre precisa se mostrar para os demais, e quem precisa se mostrar é porque quer esconder alguma coisa. Observem isso naquelas pessoas que vivem se mostrando. Aquelas pessoas que vivem se mostrando estão escondendo alguma coisa. Mostram algo para esconder outra coisa. Seja isso uma frustração, uma decepção, um recalque, porque essas pessoas que ficam se mostrando são recalcadas, essas pessoas egocêntricas têm um recalque existencial dentro de si. Sofreram alguma coisa e querem ocultar isso através de um mundo de aparências, através das ostentações, através dessa mania de ficar se mostrando e perturbando os outros, porque quem fica se mostrando perturba a paz alheia, porque se intromete na vida alheia para ficar se mostrando. Ninguém gosta de ter um bobo da corte perto de si, que fica toda hora se ostentando para os demais. Ninguém gosta disso. Uma pessoa verdadeiramente espiritualizada quer ficar no seu canto, no seu quadrado, quer se desenvolver espiritualmente e se relacionar em certa medida, mas não com pessoas que ficam ostentando, ficam aparentando, ficam se mostrando. Tudo isso é, na verdade, algo terrível, é algo que produz nos demais um mal-estar existencial e espiritual. Então, a autoestima ela é resultante do equilíbrio interior, daquele que fez o seu trabalho espiritual, o seu trabalho interior. Isso é ter uma estima, uma autoestima normal. Não precisamos aqui falar de autoestima elevada ou uma autoestima. Falemos aqui de uma autoestima normal, de uma pessoa que está no fluxo da vida, está na fluidez, de uma pessoa que busca entender a vida como um aluno aqui na escola da vida. É como o bom aluno numa escola. Vocês podem observar, tem aquele aluno bobalhão, desculpem o termo, que fica se mostrando, fica se achando. E na verdade não sabe nada. Como tem o bom aluno, que tem capacidade de compreender as coisas, que estuda, mas é quieto no seu canto, não se mostra.
O que é isso? É uma autoestima normal. Um aluno assim confia em si, ele faz o seu trabalho, ele faz para si e não para os demais. Enquanto que o bobalhão lá na sala de aula está atrapalhando os demais com a sua ostentação, com as suas aparências, com as suas bobagens e bobageiras. Enquanto que o bom aluno está ali no seu canto, simplesmente fazendo o seu trabalho, sem precisar se mostrar. Isso é a autoestima normal, a autoestima sadia. Falemos de uma autoestima sadia, que vem do Espírito. Tudo que vem do Espírito é sadio, tudo que vem do Espírito é positivo, tudo que vem do Espírito é equilibrado. Porque o Espírito é pronto, como já disse Jesus há 2000 anos, enquanto que a carne é fraca. E o ego vem da carne, é a forma de inteligência da matéria grosseira mais densa. E desse ego da carne é que resulta a arrogância, a prepotência, o egocentrismo, essa mania de querer se achar mais que os outros, passar por cima deles, ficar mostrando algo que não é. Tudo isso comprova apenas a falência dessa humanidade egocêntrica, dessa humanidade materialista, que não tem autoestima. Os egocêntricos não têm autoestima. São pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas recalcadas, pessoas fracassadas que precisam ficar garganteando para mostrar algo que não são. Enquanto que uma pessoa espiritualmente sadia vive na sua estrada, no seu caminho, buscando as respostas ao longo da caminhada. Então é assim que se pode ter uma autoestima sadia, uma autoestima normal, sem exageros, porque a verdadeira autoestima que vem do Espírito, ela não tem exageros, porque ela busca sempre amar ao próximo também. Porque amar apenas a si mesmo não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou. Isso é o ego que faz. O ego ama apenas a si mesmo. E para fingir amor ao próximo, ele pratica a caridade, ele fica fazendo um monte de coisas na perspectiva do culto de Caim, tentando enganar a Deus. Enquanto que o Espírito, agindo naturalmente, de forma transparente, com serenidade e lucidez, faz tudo com naturalidade, sem precisar ostentar. Porque o Espírito ele não ostenta, ele simplesmente age, ele simplesmente vibra, ele simplesmente intui aquilo que precisa ser feito. Isso é a naturalidade, isso é o estado emocional saudável, do qual resulta uma autoestima saudável, uma autoestima normal, como pessoas espiritualmente normais têm, porque não buscam nada de forma exagerada, porque o exagero vem do ego mental e não do espírito, que quando desperto sempre está vibrando de forma favorável para que o ser humano possa ao longo da sua vida experimentar as coisas de forma positiva, aprendendo com tudo, com os altos e baixos da vida, mantendo a sua autoestima sadia, natural e equilibrada, o que não tem nada a ver com o egocentrismo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!